Olá, queridos, graça e paz, o Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor ao seu coração nessa manhã. E o texto que eu quero ler está lá na carta aos Hebreus, no capítulo de número 11, no versículo 8, 9 e 10. Fala da galeria da fé, mas nesse momento exato, a carta aos Hebreus vai falar de Abraão, o pai da fé. E eu quero falar nessa manhã sobre nós estarmos firmados na herança que Deus tem para nós e não somente na promessa. A Bíblia diz assim, que pela fé, Abraão, quando chamado, ele obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, ele peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Abraão aguardava a cidade. Uau! Aqui vemos falar de Abraão saindo de um lugar que estava para um lugar que havia de receber por herança. Herança. Essa palavra, ela me chamou muito a atenção a respeito da herança e não somente da promessa. E a pergunta que eu faço nessa manhã, aonde está verdadeiramente o nosso coração? Naquilo que Deus pode nos proporcionar ou naquilo que nós já alcançamos através da nossa decisão de se entregar completamente ao Senhor como nosso único e suficiente Salvador? Abraão, ele, quando chamado por Deus, ele obedeceu. A obediência requer de nós um comprometimento, requer de nós colocarmos nas nossas vidas uma prioridade única, que é de obedecer em primeiro lugar aquilo que Deus quer que nós façamos. Viver as promessas, as bênçãos do Senhor não é um problema. Na verdade, é uma alegria. Deveria ser uma alegria e deveria ser um motivo de glorificar o Senhor. Mas as promessas não são um problema no caminhar, mas elas se tornam um problema, sabe quando? Quando a igreja esquece que existe algo superior. Existe uma herança a se viver. E quando se perde a herança do céu de vista, meu irmão, minha irmã, as pessoas passam a trabalhar apenas por causa da promessa. As pessoas passam a servir a Deus apenas por causa da promessa. As pessoas passam a servir um cristianismo somente por aquilo que ele pode fazer. Um Deus que vai abrir uma porta financeira, um Deus que vai abrir uma porta de emprego, um Deus que vai trazer uma provisão, um Deus que vai trazer uma cura. E as pessoas vão se acostumando a viver com um Deus do fast food, do venha e receba, do venha e toma posse. Sabe, as bênçãos não são o problema é quando nós perdemos o real sentido do chamado, o real propósito do chamado. Nós estamos caminhando para um lugar superior e os nossos olhos precisam estar no Senhor. O sentimento emotivo, ele não nos domina quando nós alcançamos na nossa vida esses lugares de entendimento, lugares de maturidade, lugares de revelação de um evangelho que nos leva a essa consciência
de que eu estou apenas de passagem. Existe uma pátria superior, existe algo superior que Deus já me deu por herança. Romanos 8,17 fala: se nós somos filhos, nós somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se eu sou filho, eu sou herdeiro dessa mesma promessa. A promessa de Abraão. Gálatas fala isso no capítulo 3, que nós somos herdeiros da mesma promessa de Abraão. Então, o Senhor nos tira de um evangelho da alma e Ele nos leva ao evangelho do Espírito. As pessoas estão vivendo um evangelho da alma, não um evangelho do Espírito. O evangelho da alma só te leva a viver as necessidades básicas, diárias. Não tem um problema Deus te suprir as necessidades básicas. O problema é quando os seus olhos, você perde de vista a pátria superior, o real propósito do chamado de Deus para a nossa vida. Nós precisamos, meu irmão, minha irmã, deixar que Deus nos leve à verdade diária, construída em nossos corações através de um entendimento e de maturidade. Por isso, eu preciso buscar esse lugar de intimidade. Eu preciso buscar esse lugar de relacionamento. Porque na intimidade com Deus, Ele começa a construir em nós um relacionamento não mais individual, mas agora um relacionamento coletivo. Então eu estou trabalhando por algo que Deus está construindo em mim para manifestar as coisas dele e não somente para satisfazer o meu eu, as minhas vontades. E quando nós entendemos isso, nós começamos a viver os propósitos de Deus, o propósito que Deus tem para nossas vidas. E quando começamos a viver os propósitos de Deus, então o favor do reino de Deus, ele se manifesta em nós. Então assim, nós viveremos as promessas. Deus vai fazendo na nossa caminhada as bênçãos, os milagres, a provisão, o socorro. Mas eu preciso ter algo na minha mente, no meu coração. Eu não posso perder de vista a herança. A herança. Quando nós vivemos uma vida de entendimento, de relacionamento, não mais individual, mas coletivo, então eu vivo as promessas sem perder a herança de vista. E eu e você vamos nos tornar filhos firmados na herança e não na promessa. O que me firma na caminhada é uma herança, é uma pátria superior, e não a promessa, e não aquilo que Deus vai fazendo no dia a dia, e não no suprir das minhas necessidades, mas os meus olhos estão no autor e consumador da minha fé. Eu quero terminar esse devocional dizendo que você é herdeiro de Deus. Você é herdeira de Deus. Mas faça como Abraão. Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos. Ele viveu, Deus o abençoou, Deus prosperou, Deus fez maravilhas na vida dele, na vida de Isaac e de Jacó. Mas eles aguardavam uma cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Aonde está a nossa motivação? Naquilo que Deus pode fazer ou naquilo que Deus é nas nossas vidas? Naquilo que Deus pode te dar ou naquilo que Ele já te deu, que é uma herança, que é uma pátria, que é um lugar, é um ambiente espiritual de autoridade sobre todas as coisas. Deus já tem tudo preparado para mim e para você, querido. Somos nós que temos que entrar nesses lugares, nesses ambientes espirituais
nessas jurisdições onde Deus ele manifesta o seu favor e a sua bondade, dentro de um entendimento prático, coletivo e maduro de servir ao Senhor. Que o Senhor te abençoe nessa manhã, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita, muita paz. Deus abençoe, no nome precioso de Jesus.